Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou Angélica Riton. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre acervo de mesa posta. A prática da mesa posta tem crescido muito e nos últimos anos, principalmente, a gente viu que muita gente está começando a praticar, se interessando pela mesa posta e por isso é importante a gente entender o que é um acervo de mesa posta. Quando a gente fala de acervo de mesa posta, nós estamos aqui falando de todos os elementos que você pode precisar para fazer uma refeição com a mesa posta. Então eu já vou começar falando que as louças, os talheres, copos e taças fazem parte da mesa posta. E além desses elementos, nós também vamos falar das roupas de mesa. Mas o que é uma roupa de mesa? Roupa de mesa são as toalhas, jogo americano, guardanapos, que são elementos que a gente usa como base ou, como no caso do guardanapo, a gente usa como elemento principal. Então eu vou explicar para você, se você está começando agora, esse vídeo é perfeito para você, porque você vai começar a entender o que são as peças e quais as escolhas que você pode fazer. Vou começar falando das louças. Se você está começando agora na mesa posta, a minha sugestão é que você comece pelas louças brancas. Então, quando você for comprar prato de refeição, prato de sopa, prato de sobremesa, a primeira ideia é o branco. Por quê? Porque o branco você pode usar em diversas oportunidades. É uma louça que ela é muito versátil e você também vai conseguir usar as peças brancas fazendo composição com outras peças. Então eu trouxe aqui como exemplo para você o prato raso branco. Agora que eu já falei do prato branco, eu vou colocar um pouquinho de cor e você já vai entender que a gente pode também, se você não quiser o branco, ou de repente se você tiver uma oportunidade de fazer uma boa compra, eu acho que vale a pena você entender o conceito e a partir do conceito você vai fazer boas compras. Então as peças que eu vou trazer para vocês, elas não são peças em branco, mas elas têm um pouquinho de cor. E aí a gente vai chamar aqui elas de off-white. Então eu tenho essa peça que ela é em off-white, é o prato raso. Ele tem um trabalho, foi uma oportunidade muito boa que eu comprei esse prato e veja que ele tem um leve toque de amarelinho. Então ele tem uma corzinha, mas ele ainda está dentro das peças versáteis, quando a gente fala de branco, por exemplo. Veja o exemplo desse prato. Quando eu mostro ele aqui à distância para você, ele pode parecer branco. Agora eu vou colocar ele do lado de um prato branco e você vai perceber que ele não é branco. Esse é um exemplo de prato off-white. Ele tem uma ligeira tonalidade, mas nada que impeça você de compor ele com o branco. E o que eu estou querendo explicar para você é que se você achar aquela oportunidade que eu estava falando agora há pouco, você pode sim fazer uma coleção bem bonita de pratos que não sejam exatamente branco, ou se você quiser fazer uma mescla dos pratos brancos com os pratos em off-white, você também pode fazer isso. Que essa diferença, que é bem pouquinha na cor, na tonalidade, ela até vai deixar a sua mesa mais interessante. E isso que eu estou acabando de explicar para você vale para todos os pratos. O prato raso, o prato fundo, o prato de sobremesa, que é o mesmo prato de entradinhas. Então, você pode fazer essa opção de comprar o branco ou um off-white, que você vai conseguir fazer várias composições. Agora, eu vou falar da refeição café da manhã ou café chá da tarde. Para um café da manhã, normalmente o que as pessoas precisariam. Então eu vou mostrar para vocês agora os elementos em branco que eu tenho para você ver que o branco ele é versátil em todas as oportunidades de refeição. Aqui eu tenho um exemplo de xícara. A gente chama xícara de chá, mas ela pode ser usada para café com leite, para café, para chocolate. Agora eu quero falar desse prato. A gente chama ele de prato de sobremesa, mas ele é um prato que ele é usado para várias refeições. Ele pode ser usado para sobremesa, mas também para entradinhas. E no café da manhã vai ser o prato que vai estar presente para você comer o seu pão, para comer uma torrada. Vai ser a base onde você vai fazer a refeição, é esse prato também. Então, também em branco. E veja que ele tem, esse meu aqui, ele combina com a minha xícara que eu acabei de mostrar para vocês. Agora, supondo que você queira servir um iogurte ou queira comer a fruta picada, você pode usar um bowl. O bowl também é um outro elemento que faz parte da mesa posta e ele é super versátil. Eu estou dando o exemplo do uso do bowl no café da manhã, mas poderia ser também para tomar uma sopinha, um caldo de entrada num jantar, por exemplo. Então, também é uma peça que é bem interessante a gente ter e ela é muito versátil também. Ela transita em todas as refeições.
Eu tenho agora esses dois elementos aqui que eu quero falar um pouquinho deles. Os dois a gente pode usar para servir sobremesa. No caso de uma sobremesa cremosa, vai ser esse tipo de potinho que você vai precisar. É uma mini tigela, uma travessinha pequena. Então são vários modelos. Eu trouxe aqui alguns para você, só para você ter ideia de que você vai precisar ter esse elemento. E esse é o famoso ramequim. O ramequim, você pode levar ao forno, pode servir soufflés, tanto salgado como doce, mas ele também é uma peça bem versátil. Você pode usar também para servir sobremesa. E tanto uma como a outra, você também pode usar para servir mini saladas, aperitivo, uma entradinha. Então elas são bastante versáteis. Além de servir a sobremesa, você também vai poder usar dessas outras maneiras como eu citei aqui. E assim como as louças que eu acabei de citar, que você pode ter em branco ou em off-white, essas peças também é interessante você levar na mesma proposta. Porque mesmo que sejam modelos diferentes, se você tiver meia dúzia de uma e meia dúzia de outra e você tem 12 pessoas numa refeição, você pode usar as peças porque o branco vai ser o ponto de referência que vai deixar todas as peças numa unidade. Então, essa é a parte de louças para você começar o seu acervo de mesa posta. Então, o que eu falei aqui? Os pratos, que são o prato raso, prato fundo, prato de sobremesa, que é o mesmo que a gente pode usar para lanche. Também outras peças como o bowl, esse bowl maior, que você pode usar tanto no café como numa refeição, as xícaras de chá e café, e também os potinhos menores, que são os bowls menores ou ramequim, como eu mostrei aqui como exemplo para você. A minha sugestão é que você comece pelos neutros, que seriam o branco, que é o básico de tudo. É o mais fácil de encontrar e também o preço costuma ser muito bom. Se você gosta e já quer começar com uma corzinha na mesa posta, a minha sugestão é que você comece com esses off-white, que são tons bem clarinhos ou até tons pastéis. De acordo com, se você já conhece o seu gosto, você pode ir de acordo com ele e já montando o seu acervo. E o importante entender é que essas peças em tons neutros, elas vão compor muito bem com outras cores a hora que você começar a fazer as suas composições mais ousadas. Agora eu vou falar dos talheres. Falando dos talheres, qual é a minha sugestão? Para você comprar um jogo que seja neutro e de inox e de boa qualidade. Por quê? O talher, se você tomar cuidado com ele de não perder, você vai ter para o resto da vida, porque é uma peça de metal resistente, então se você cuidar, você vai poder ter por muitos anos. E da mesma forma que eu acabei de falar para vocês das louças brancas, que elas são básicas, os talheres em inox também, eles podem entrar em qualquer tipo de refeição e de decoração. Então aqui eu tenho o garfo, a colher e a faca de refeição, que são os talheres maiores que normalmente vem no faqueiro. Então são essas três peças e é interessante ter dos três no mesmo padrão, porque talvez você precise dos três na mesma refeição. Já esse outro talher, que ele é menor, é o talher de sobremesa. Então ele faz parte do mesmo conjunto e aqui eu tenho a colher e o garfo. E além desses dois, tem também a faca de sobremesa. E essa é a colher de chá. Além da colher de chá, nós temos também a colher de café e, como eu disse, a faca de sobremesa. Agora eu vou mostrar para você um comparativo só para você entender que cada colher tem um tamanho porque ela vai fazer uma função na hora que você for montar a sua mesa. Então, esses são os três tamanhos das colheres que normalmente vem num faqueiro. A de refeição, a de sobremesa e a de chá. E a de café, que é um pouquinho menor que a de chá, e vai depender do faqueiro que você for comprar. Alguns faqueiros eles já vêm completos e alguns faqueiros vêm apenas essas três colheres. E isso vai depender do faqueiro que você for comprar. Alguns vêm apenas talheres de refeição, alguns também vêm a parte de chá e outros vêm chá e café. Então, mas é apenas uma escolha que você vai fazer na hora que você for comprar. O importante é você entender que você vai precisar desses talheres, nesses tamanhos, para você começar a sua mesa. Eu trouxe aqui esses exemplos para vocês, de vários tamanhos, mas o mais importante que eu quero deixar como mensagem para você, que é importante você ter um talher de boa qualidade, e a minha recomendação é você começar pelos talheres de inox, que eles vão ser bem-vindos em todos os tipos de mesa posta. Agora eu vou para a parte das bebidas. Quando a gente pensa nas bebidas, você pode usar uma taça ou você pode usar um copo. Aqui eu não vou entrar no mérito de mesa posta formal ou informal, porque nós estamos falando para quem está começando, para iniciante.
A ideia aqui é que você compreenda que tanto taça como copo você vai usar uma peça transparente para servir a sua água. Então essa é a primeira compra. Se você for fazer a primeira compra, a ideia é você começar pelas peças transparentes e o mais básico possível. Porque como eu estou falando desde o início, aqui a gente está falando para iniciantes e para quem está começando. Para você poder fazer uma boa compra de peças que você vai utilizar, desde uma mesa posta mais simples como uma mesa posta mais elaborada, você vai poder utilizar as louças brancas, peças transparentes, talheres de inox. E como eu estou falando desde o começo dessa aula, as peças básicas são mais versáteis e você pode usar em todas as mesas que você for fazer. Por isso, eu estou sugerindo e estou dizendo para você que vale a pena investir nos elementos brancos, no caso das louças, nas peças transparentes, no caso da taça e copo, e nos talheres de inox. E eu estou dizendo isso porque se é a primeira compra que você vai fazer, ou para começar a aumentar o seu acervo e ter peças mais versáteis, com certeza é um acerto você investir nesse tipo de peça. Taças e copos transparentes, louça branca e talheres de inox. E os últimos elementos que eu vou trazer são as roupas de mesa. É assim que chamam as peças em tecido que a gente usa na mesa posta. Então aqui eu tenho um exemplo de um guardanapo branco e tenho aqui um exemplo de uma toalha que ela até já está na minha mesa. Isso é para você ver. Aqui eu tenho uma peça branca e lisa e a minha toalha já tem um certo detalhe, um certo brilho e até um desenho. Então você pode ter peças brancas e elas não precisam ser lisas. Você pode sim adquirir peças na cor branca que tenham alguns detalhes. Aqui eu estou dando o exemplo da toalha, mas poderia ser o guardanapo. Assim como alguns pratos que eu também te mostrei, que tinham alguns detalhes, e eu te mostrei inclusive um prato que tinha um acabamento fosco. Então são pequenas diferenças que tem, mas ainda assim nós estamos falando de elementos básicos e versáteis. Agora que eu já mostrei para você todos os elementos da mesa posta do básico, o branco, como eu estou usando como exemplo aqui, eu quero dizer para você que eu estou trazendo aqui neste vídeo só as peças e os elementos. Agora, se você quiser ver a montagem com peças básicas como essa, você vai poder ver nos outros vídeos que eu tenho aqui no meu canal. Você volta um pouquinho os vídeos, ou se não, na playlist que vai aparecer aqui na sua tela. Então lá você vai ver a montagem de mesa de café da manhã e chá da tarde e também mesas de refeição. E agora que você já entendeu por que a gente deve começar por essas peças que são básicas, eu quero te dizer também que eu já tenho um outro vídeo com a montagem de uma mesa posta, que eu inclusive ensino como você já fazer uma decoração para você já criar uma mesa bem bonita, mas ainda assim simples para quem está começando. E todos os vídeos estão na mesma playlist do meu curso gratuito. Agora que a gente já entendeu o básico, a gente vai começar a falar um pouquinho das variações. Eu terminei a parte anterior falando da toalha branca, então eu vou começar essa parte já falando das escolhas de toalha. Vamos supor que você queira já trazer um pouco de cor, ou você queira pensar numa mesa um pouquinho diferente, ou até se você está vendo uma oportunidade de comprar uma peça bonita, a minha sugestão é que você continue ainda na parte dos básicos, mas claro, você pode escolher peças como essa toalha aqui, por exemplo. Essa minha é em bege desenhada, mas você pode adquirir uma toalha em bege, em cinza, que são cores que você vai compor tranquilamente com as suas louças brancas. Então eu trouxe aqui o primeiro exemplo, que é dessa toalha em bege, que ela é estampada. E um outro elemento que eu quero falar para você, que a gente pode usar substituindo a toalha, são os jogos americanos. Então, nesse caso aqui, eu estou trazendo também uma outra possibilidade neutra. Essa cor ela fica um pouquinho entre o cinza e o bege, mas também está na linha dos neutros e vai compor muito bem com o branco e até com algumas cores mais fortes. E note que eu já estou trazendo um pouco de estampa também. Então, é uma estampa discreta, mas eu já estou trazendo um pouco de estampa. Como você tem muitas peças brancas, numa proposta mais ousada, você pode usar cores. Eu estou trazendo aqui esse exemplo desse jogo americano bem colorido, bem alegre, bem colorido, com cores vibrantes, e eu vou te mostrar como você pode compor. Na ideia desse colorido, você quer destacar tanto a louça branca como essa peça, ele vai combinar super bem. Eu vou mostrar para você. Aqui eu tenho um exemplo de um jogo americano estampado bem forte e tenho esses dois pratos. Um é branco e o outro é o off-white. Então veja, eles vão compor super bem e um vai destacar o outro. Quando a gente faz uma combinação com louças brancas e estampa, a gente consegue esse efeito super bonito. Aqui eu estou trazendo o exemplo do jogo americano estampado nessas cores bem fortes com outras peças básicas e neutras.
Mas da mesma forma, você pode usar uma toalha em tons neutros e usar o prato estampado. O efeito vai ser muito parecido com esse, também bastante interessante. E o legal, principalmente para quem está começando, é que você vai investir em uma peça com cor. Agora, eu estou trazendo este outro exemplo para você. Também é um jogo americano, uma toalhinha americana, e ele tem 2 cores apenas. Então, visualmente, para quem não está acostumado com bastante cor ou até não gosta de muita cor junto, esse é uma outra opção que você tem. E veja que, apesar das folhas e a estampa ser grande, é uma estampa que não agride o olhar da gente. E aí eu estou trazendo um exemplo aqui para você combinar com aquele prato. Lembra que eu falei que ele é off-white, mas tem um tonzinho de amarelo? Ele combinou super bem com o meu jogo americano bem estampado. Agora, se você gosta de uma estampa mais suave e ainda assim gosta de cor, veja esse exemplo que eu estou trazendo aqui para você. É uma estampa que ela tem um toque um pouquinho mais romântico pelas cores e ela tem um fundo branco. Então, se eu tenho esse fundo branco, eu vou fazer uma harmonia com um prato branco. Eu vou te mostrar agora. Olha que bonito que fica essa composição, ela fica bem leve, bem suave. E veja que eu estou usando meus pratos neutros e brancos. Então, é uma composição que eu estou fazendo e aqui a estampa está no meu jogo americano, na minha toalhinha americana. Veja que eu trouxe exemplos bem diferentes de estampas aqui, que é para você ir entendendo que a gente pode sim fazer uma composição. Eu tenho os brancos, você já pode começar a riscar. E o legal do jogo americano é que você vai comprando aos poucos e sentindo quais as estampas que você gosta mais para fazer as suas composições. Eu usei aqui o exemplo das louças, mas eu queria dizer para você que nessas composições aqui, você pode usar as peças transparentes, tanto a taça quanto o copo, como também os talheres de inox. E isso é para você entender que você pode ir adquirindo e fazendo o seu acervo aos poucos. Você não precisa comprar tudo de uma vez só. E isso é bastante interessante para quem está começando. Às vezes a gente chega numa loja, a gente se empolga. Então é importante você saber que você pode ir fazendo aos poucos e por onde você deve começar. Então, brancos e lisos, cores neutras, é a ideia de você começar. Aí você começa a riscar nas estampas. Eu trouxe aqui o exemplo do jogo americano e da toalha, mas poderia ser nas louças, pratos estampados. Se você tem uma toalha branca, você gosta da ideia dos pratos estampados ou até está vendo uma boa oportunidade para comprar os seus pratos estampados, você pode investir nos pratos estampados, que a sua toalha branca já vai garantir a base para a sua produção. Eu mostrei para vocês o exemplo do guardanapo branco. Como elemento de utilidade, né, elemento que você vai utilizar na mesa posta, o guardanapo branco faz parte desse conjunto de inicial das peças brancas que a gente estava falando. Mas se você quiser trazer um ponto de cor e usar um elemento só, que é para você ir experimentando o que você gosta, uma outra ideia é você começar pelos guardanapos. Então veja, nós temos muitos guardanapos em cores únicas, cores firmes, que são muito bonitas. Então você pode ir vendo a cor que você gosta e já trazer para o seu acervo. E aí eu posso falar tanto dos guardanapos lisos e em cor única, como eu posso falar também dos guardanapos estampados. Muitas vezes, simplesmente o guardanapo é que ele vai dar um tom, um toque na sua decoração. Ele vai trazer uma referência. Então pense nisso quando você for adquirir os seus guardanapos, ou se você tiver uma oportunidade. Eu gosto sempre de falar isso da questão da oportunidade, que às vezes a gente vai numa loja e nem está pensando em comprar, por exemplo, o guardanapo, mas você chega lá e vê uma estampa que você se encantou com ela e você acha que vai utilizar bastante, então às vezes vale a pena a gente investir sim nessas estampas. É o caso dessa estampa aqui, que é uma estampa miúda, que eu uso muito, porque eu acho que ela combina assim com uma série de produções que eu faço. Eu quero até mostrar para você um exemplo aqui. Então aqui eu tenho a toalha branca, o meu prato branco, o prato de entradinhas que é off-white, e eu vou mostrar para você que delicadeza que fica se eu colocar o meu guardanapo estampado. Então veja que aqui eu trouxe uma graça e eu até já começo a falar um pouquinho de decoração, porque eu já estou usando uma estampa, aqui no caso é uma estampa bem delicada, e eu estou criando uma composição bem bonita nessa mesa. Assim como eu falei que os guardanapos eles já podem trazer uma referência de cor, vamos supor que você tenha o guardanapo branco e queira investir, dar um toque de cor ou uma personalidade diferente para aquela produção que você está fazendo. Um outro elemento que você pode utilizar são os porta-guardanapos ou anel de guardanapo. Então você tem muitas opções hoje no mercado que você pode comprar e você pode até, inclusive, se você quiser, fazer os seus. Eu mesma já fiz alguns para usar numa produção que eu queria.
Então eu vou começar a mostrar para você e dar alguns exemplos. Eu vou usar o guardanapo branco como referência. Vamos supor que você vai fazer uma mesa numa composição bem clarinha. Uma boa ideia é você usar um porta-guardanapos como esse. Não precisa ser exatamente esse, mas eu estou trazendo aqui a ideia para você na hora que você for fazer as suas compras. Então, nessa cor clarinho, ele vai combinar super bem com uma composição clara. Agora, se você quiser trazer uma ideia bem reforçada de cor, esse mesmo tipo de porta-guardanapos a gente tem em outras cores. Eu vou te mostrar um tom bem escuro. Eu estou deixando os dois aqui para você perceber a diferença e o efeito que ele faz quando você coloca, por exemplo, sobre o prato. Eu vou mostrar para vocês os dois sobre o prato. Então essa é a primeira opção. Perceba como ficou bem delicada, bem clarinha essa composição. E aqui eu já tenho a outra opção. Perceba como já ficou diferente, mudando apenas o porta-guardanapos. Se você gosta de flores, já tem um monte de porta-guardanapos que você pode comprar com as flores ou até fazer os seus. Eu tenho esse modelinho aqui que são com essas hortênsias em tons terrosos, em tons de laranja. Esse porta-guardanapos, ele é de madeira e ele tem essas florzinhas com um laço. Então já é uma proposta bem diferente das anteriores que eu te mostrei e eu vou te mostrar como que fica no guardanapo. E veja que diferente já ficou quando eu uso esse guardanapo de flores. E esse aqui é só um exemplo que eu trouxe para mostrar para vocês, mas já é possível a gente encontrar com muitos tipos de flores, flores maiores, com cores bem marcantes ou cores suaves, e também outros exemplos com pássaros, folhagens. São muitas as opções em porta-guardanapos que você tem para usar e que vai valorizar a sua louça básica e neutra. E o último exemplo que eu vou trazer para vocês de porta-guardanapos com brilho. Eu tenho esse dourado aqui que eu acho que é bem versátil e eu uso muito. Então eu quis trazer para você, que eu acho que é bem interessante. Se você vai montar uma mesa uma mesa mais especial, que você quer colocar um pouco de brilho, deixar ela um pouco mais elegante, uma opção bem bacana são esses tipos de porta-guardanapos que tenham brilho, pedraria. Então você também pode usar nessas opções. Eu até coloquei ele diferente aqui, né, no guardanapo, para você perceber que como o brilho no branco ele se destaca muito, então ele valoriza muito e deixa bem mais elegante a composição. E eu vou mostrar para você como ele fica também na louça branca. Ele já ficou bem mais elegante e já levantou a sua mesa com esse ponto de brilho. A próxima ideia que eu quero trazer para você aumentar o seu acervo aos poucos e você já ter peças para você fazer as suas variações, são os pratinhos de entrada. Então é bem interessante investir nesses pratinhos que, como eu disse, ele serve para várias situações, tanto para entrada como também para sobremesa. E também você pode usar nas refeições de café e chá. Então é uma boa opção você investir nesses pratinhos. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para você. E veja que composição interessante fica quando eu uso uma peça neutra e básica e eu uso uma peça estampada como essa daqui. E aqui, como eu estou falando do branco e do básico, eu posso usar qualquer cor e qualquer estampa que ele vai combinar. Uma outra possibilidade, se você gosta um pouco mais de coisas um pouquinho mais ousadas, é você trabalhar os formatos. Veja que esse prato ele é quadrado e eu posso usar ele tanto nesse formato como na diagonal. Ele é quadrado e estampado. Então já são duas referências que a gente está trazendo aqui para aumentar o seu acervo e para você ter mais opções. Como você pode usar nessas duas posições, ele vai ficar super bonito em qualquer uma das versões que você quiser fazer. Eu vou colocar ele agora em cima do prato de refeição. Você pode usar ele nessa posição que ele vai ficar super interessante na mesa. E você pode usar ele também na posição quadrado normal. Você tem já duas possibilidades com a mesma louça. E o último exemplo que eu vou dar é de você substituir o seu prato fundo por um prato diferente. Então aqui veja, esse prato aqui ele tem um acabamento orgânico, irregular, ele tem uma cor mais forte na beirada, mas ainda assim ele tem uma tonalidade neutra e por isso eu consigo compor ele com o meu prato branco. Olha que bonita a composição. Então aqui eu já estou começando a trazer as variações. Você está começando o seu acervo, a minha sugestão é você começar pelos brancos e transparentes, lisos, e aí aos poucos você vai percebendo onde você quer investir. Então, se você quer investir em pratinhos de sobremesa, de entrada, se você acha mais interessante investir nos guardanapos, são várias possibilidades que eu estou dando aqui nessa aula, praticamente para você já começar, além de começar, você já começar a incrementar o seu acervo. Agora vamos aos talheres. A primeira ideia é você ter um talher básico, neutro, de inox
e com poucos detalhes que você possa usar em todas as opções. Mas é um elemento que você também pode colocar na mesa posta, montar a sua composição, que vai deixar ela mais bonita. Eu trouxe aqui 2 exemplos e eu vou mostrar para você agora. Esses daqui, eles são talheres de inox e eles têm o cabo marmorizado. Então esse daqui é o conjunto e eu vou pôr na mesa para você ver como fica. Olha que já dá uma diferença e já tirou o simples da mesa, né? Então eu já tenho um toque ali de marmorizado, um toque de brilho. Não é um talher comum, mas é um talher que valorizou a composição aqui. E apesar de não ser comum, ele é bem versátil, dá para você também usar em vários tipos de mesa. Agora eu vou mostrar um outro exemplo para você. Assim como eu mostrei para você o anel de guardanapo dourado, uma outra opção é você usar o talher em dourado. Também fica super bonito, deixa a mesa bem elegante e vai compor super bem com as peças brancas e neutras. Ele vai ficar muito elegante se você usar com as suas peças. Eu vou mostrar para você como vai ficar na composição. Eu até vou colocar o anel de guardanapo para você ver como valoriza. Veja que bonito e elegante ficou. Eu tenho peças neutras aqui embaixo e o guardanapo também. E eu dei esse ponto de brilho com o dourado que eu trouxe nos talheres e no anel de guardanapo. Então são poucos elementos que eu mudei e já valorizei muito uma mesa aqui. Aqui eu tenho a taça transparente. E ao invés de colocar a taça transparente, eu posso usar um copo também transparente. Ou eu posso optar por trazer um pouco de cor, já usando uma taça colorida. Eu vou trazer 2 exemplos aqui. Primeiro é com a taça azul. Então eu já tenho uma referência de cor, eu não preciso mudar nada dos meus outros elementos, eu só vou colocar a taça que eu já vou trazer uma cor para minha mesa. E aqui eu tenho outra opção que é o verde. Mas nós temos hoje no mercado muitas cores, as taças muito bonitas, com desenhos diferentes, com trabalhos diferentes e em muitas cores. Aí vai do gosto e como você está começando, eu já quero deixar a dica aqui. Compre uma cor que você acha que você vai usar bastante. Porque é uma peça que você está investindo, então o interessante é você aproveitar bastante essa peça. Então comece pelas cores mais neutras e cores que você acha que você vai usar bastante. Mas claro, se você ainda quiser continuar na linha do transparente, eu tenho mais 2 opções aqui para você. Uma opção é esse copo que ele tem um trabalho diferente, mas eu trouxe só como exemplo para dizer para você que não tem que ser um tipo específico de copo. É importante você saber que você tem que ter um copo na sua mesa posta. E aí você pode escolher o formato e o desenho que você quiser. Essa é uma opção bem simples. E aí eu tenho esse outro copo, que na verdade ele é um copo de uísque, mas você pode usar sem problema nenhum na sua mesa posta para servir o suco, por exemplo. Essa é uma proposta diferente e aí você está fazendo uma versão criativa da sua mesa. Então, o importante é você saber que o seu acervo ele tem que estar à sua disposição. E você não tem que ter medo de usar uma peça ou outra porque é um copo de uísque. Não tem problema nenhum. Naquela refeição, ele vai fazer uma outra função. Eu quero até fazer um parênteses aqui. Nesta aula eu estou falando de peças e elementos. E eu estou dando exemplo aqui tanto desse copo de uísque como das taças coloridas que a gente pode usar na mesa posta informal. E se você quiser saber um pouquinho mais, neste mini curso eu também tenho um vídeo que eu falo sobre a mesa posta formal e a mesa posta informal. E esse vídeo está na mesma playlist que eu já falei anteriormente. E agora eu vou falar dos suplás. O suplá é um elemento que vem da mesa posta formal, mas como ele deixa a nossa mesa bem mais bonita e valoriza a nossa produção, nós já adotamos ele como um queridinho. E agora eu vou trazer alguns exemplos para você. Na linha que nós estamos trabalhando hoje, de você começar, o suplá branco ele tem tudo a ver. Ele vai valorizar a sua mesa, vai deixar a sua mesa mais bonita, mas vai manter a suavidade que a gente está trazendo com os elementos e peças brancas. Uma outra opção que eu estou trazendo aqui são os suplás no estilo faça você mesmo. Então esse suplá aqui é de tecido de juta, eu mesma fiz recortando. Eu sei que não é um suplá, porque o suplá ele tem que ter uma alturinha, mas eu uso muito nessa função quando eu quero dar um ar rústico ou simples na minha composição. Agora, se eu quero dar um ar rústico mais elegante, eu uso esse suplá aqui, que ele é de junco. Então ele valoriza muito a mesa, deixa bem bonito. Pela cor dele, ele levanta as minhas peças que são mais básicas e neutras.
Agora, se a sua ideia é dar glamour e elegância para sua mesa, você pode apostar no suplás dourado. Ele fica super bonito, ele compõe super bem com as louças básicas e neutras e deixa tudo muito elegante. Então é uma opção bem interessante também, se você quer trazer um ar já mais sofisticado. Agora eu vou usar o mesmo exemplo que eu já usei nos talheres e nos guardanapos e vou colocar o suplás para você ver a diferença que dá uma escolha ou outra. Eu vou começar pelo suplá dourado. Eu vou colocar aqui e vou mostrar para você como fica. Então é uma proposta bem elegante. Agora veja como vai ficar a mesma louça numa proposta rústica. Olha então como ficou essa versão, bem diferente e totalmente rústica. Agora eu vou mostrar essa versão de juta, que é mais simples. Olha que delicado que fica. Agora na versão com o suplá branco, ele já ficou elegante, já tem uma proposta mais clássica até. Então veja que você pode fazer a sua escolha, dependendo da proposta que você quiser fazer para uma determinada mesa. Lembrando que essa aula é para quem está começando a fazer o seu acervo de mesa posta. Como eu disse, são louças, taças e copos, talheres e também a roupa de mesa. Então eu dei vários exemplos aqui, mas não é para você simplesmente sair comprando tudo o que eu estou mostrando para você. Minha proposta aqui é mostrar para você entender quais são as peças e na hora que você for adquirir, você poder saber escolher o que você gosta mais e por onde você quer começar a criar o seu acervo. Eu tenho certeza que assim você vai fazer boas escolhas e vai ter peças para você fazer mesas incríveis. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa o seu like, comenta, compartilha. Eu terei o máximo prazer em responder os seus comentários. Eu fico muito feliz quando compartilham, porque eu acho que sempre tem alguém precisando entender e aprender o que está sendo ensinado. Então, obrigado por ficar comigo até aqui. Se você não é inscrito, lembra de se inscrever no meu canal e eu te vejo no próximo vídeo.